Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Antes de irmos para o vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as nossas aulas semanais. Nosso tema de hoje é como estudar a Lei 11.101 de 2005, a lei que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência. Quer saber como eu estudo a lei de recuperação? Então vamos lá! Esse estudo poderá servir para você, advogado, aplicar na prática em casos concretos ou para você que é estudante e está se preparando para a prova da OAB. Muitos profissionais só lembram de ler a lei seca, ou seja, a leitura da própria lei quando está na faculdade e depois que passa na OAB esquece de estudar o que diz a lei realmente, né? Só se preocupa em ver o que está na lei de forma pontual, quando precisa para elaborar uma petição, um recurso e precisa dar um feedback ao cliente. A grande realidade é que você, advogado, precisa estudar a lei com constância, não só quando precisa. A primeira coisa que você precisa fazer antes de partir para a leitura de inúmeras doutrinas e jurisprudências é ler e entender o que diz a lei. Entender como funciona o processo, passo a passo, para que você possa se sintonizar em qual momento processual determinada discussão está. Você pode ter em mãos um vade-mecum atualizado ou, se preferir, pode consultar a lei pelo site do Planalto, que está aparecendo aí na tela para você. Eu uso bastante o site do Planalto, porque as nossas leis tendem a mudar com uma certa frequência e o site já traz tudo atualizado. Mas vai depender do que você prefere, livro físico, né, o vade-mecum, ou estudar a lei pelo site. A Lei 11.101 de 2005 é dividida em capítulos, então você também pode seguir essa linha de estudo. Então temos na lei o capítulo 1, disposições preliminares, aqui vem o básico, que disciplina a Lei 11.101 de 2005, competência, e ele também traz quem não pode utilizar o mecanismo. Capítulo 2, disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Ainda estamos nas disposições gerais, tá? Então, quais são as previsões que se aplicam tanto para a recuperação judicial quanto para a falência? Capítulo 3, da recuperação judicial. Após as disposições em comuns, vamos especificar nossa área de estudo focando nas previsões legais aplicadas só para o mecanismo da recuperação judicial. Capítulo 4, da convolução da recuperação judicial em falência, o que pode levar a empresa em recuperação judicial à falência. Vamos estudar aqui quais são os riscos legais. Capítulo 5, da falência. Se a empresa pedir autofalência, for pedido a falência da empresa ou se for decretada a falência dela durante a recuperação judicial, vigorará este instituto, o da falência. Capítulo 6, da recuperação extrajudicial. Um outro mecanismo que a empresa poderá utilizar para renegociar o seu passivo é a recuperação extrajudicial. A empresa ela pode optar pela recuperação judicial ou extrajudicial. Esses mecanismos não caminham de forma simultânea para a mesma empresa. Se ela optar por esse mecanismo, será no capítulo 6 que você irá identificar as previsões legais. Capítulo 6A, da insolvência transnacional. Essa é uma ferramenta nova introduzida na lei pelas alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020. Ela é bem recente, todas as suas previsões estão consolidadas nesse capítulo, tanto para a falência quanto para a recuperação judicial. Capítulo 7, disposições penais. Super importante você manter isso no seu radar. Eu vejo que essa é uma parte esquecida da lei, mas ela precisa ser lembrada e estudada. Os crimes alimentares estão previstos na lei especial, ou seja, na Lei 11.101 de 2005 e não no Código Penal. Então fique ligado nisso. Para atuação prática, eu prefiro estudar pela lei disponível no site do Planalto, que é mais fácil. Mas eu tenho um caderno de estudos onde eu registro minhas ideias, entendimentos sobre artigos, anoto jurisprudências, fundamentos, tudo para facilitar na hora que eu precisar. Isso economiza muito tempo. A nossa mente não consegue registrar tudo de interessante que a gente vê. Sem contar que eu gosto também de analisar a recuperação judicial de forma interdisciplinar e multidisciplinar. Interdisciplinar porque você sempre irá se deparar com mais de uma área do direito. Então, direito tributário, societário, ambiental, trabalhista, civil, imobiliário e assim por diante. Multidisciplinar porque a reestruturação da empresa exige outros conhecimentos. Além de envolver outras áreas do direito, você precisa entender a administração de empresas, gestão empresarial,
recursos humanos, marketing digital e etc. Agora que eu contei, parece que é muita coisa para estudar, né? Mas calma, consolide a sua base de conhecimentos, estude a íntegra da lei, a letra fria da lei e entenda o passo a passo do processo antes de introduzir nos seus estudos outros conhecimentos. Depois de ler e entender, faça exercícios práticos, pesquise jurisprudência, estude casos práticos para você ir entendendo como que funciona na prática. Pode ser que você já tenha um caso ou vários casos em andamento e queira aprender a estudar a recuperação judicial exatamente por isso, mas não corra o risco de entender de qualquer jeito sem consolidar sua base de conhecimentos. Isso pode te dar uma interpretação equivocada de diversas fases do processo. Então vamos lá, em resumo. Primeira coisa, leia a lei de ponta a ponta. Separe por capítulos de acordo com o que está na lei. Isso vai facilitar o mapeamento dos seus estudos e o seu entendimento. Segundo, destaque as palavras que não são familiares para você e pesquise seu significado. Aqui é para você desvendar a lei e melhorar a sua interpretação do artigo. 3. Após a leitura completa, desenhe o passo a passo do processo recuperacional. 4. Relacione os pontos que não ficaram claros para você. 5. Pesquise jurisprudência e doutrina de cada fase do processo. Isso tudo vai te ajudar a dar os primeiros passos para dominar o processo de recuperação judicial. Espero que eu tenha te ajudado na sua jornada de estudo e lembre-se, coloque em prática o que você aprendeu nessa aula e me conte se deu certo. Até a próxima!